Bem, agora chegamos ao segundo dos 4 passos para a liberdade das 4 partes de nascer de novo. E esta é a mais importante de todas, a saber, a fé. O primeiro passo foi se arrepender diante de Deus. E o segundo passo é acreditar no Senhor Jesus. Essas pequenas palavras são muito importantes na palavra de Deus. A palavra em aqui é crucial. Quantos de vocês acreditam em mim? Poderia ver, por favor? É só levantar a mão se acreditar. Em mim. Eu vejo suas mãos, irmã. 1, 2, 3. Apenas meia dúzia. Quantos de vocês acreditam que eu existo? Poderiam me mostrar? Veja, se você formular o apelo certo, você consegue uma resposta maior. Mas vejam, todos vocês acreditam que eu existo. Alguns de vocês aparentemente acreditam em mim, mas mesmo aqueles que levantam as mãos, eu não sei se realmente acreditam. Eu não tenho como saber se essa profissão de fé, isso significava que eles tinham fé em mim. Se aqueles que levantaram suas mãos gostariam de me dar todo o seu dinheiro, eu lhes darei, eu lhes darei, eu lhes darei, eu lhes darei. Ao final desta tarde, cuidarei disso por 5 anos para você e devolverei cada centavo com interesse. Se fizer isso, saberei que acredita em mim. Você não pode saber que uma pessoa acredita em você até que ela tenha feito algo que mostre que confia em você. Você correu um risco que você vai decepcioná-los. Você me entende? Acreditar em alguém é totalmente diferente de acreditar que alguém é ou representa algo. É acreditar no Senhor Jesus, que é a segunda parte de nascer de novo. Então, vamos definir o que é fé. A primeira coisa sobre fé que precisamos dizer é que fé é histórica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é baseado em fatos e não em sentimentos. É baseado em certos eventos que aconteceram, e não importa há quanto tempo eles aconteceram. Estamos depositando nossa fé nos fatos da história. Não estamos acreditando porque sentimos que é verdade, mas porque é verdade. Porque as evidências estão lá, como para todos os outros eventos históricos. Há outro tipo de fé que está se espalhando agora, que eu chamo de fé na fé. Me pergunto se você sabe o que eu quero dizer. Anos atrás tivemos um problema com pessoas colocando sua fé em sentimentos. E eles só sentiam que acreditavam de vez em quando, ou sentiam, eles eram crentes no domingo à noite e não se sentiam crentes na segunda-feira de manhã. Mas os fatos não mudaram da noite de domingo para amanhã de segunda-feira. Mas hoje em dia, muitas pessoas depositam sua fé na fé. Não importa no que você acredita, contanto que você acredite. Sabe, nomeie, reivindique, eu acredito, é meu tipo de coisa. Nossa fé não está nos sentimentos, não está na fé. Não acreditamos em ter fé, acreditamos em fatos. E os 3 fatos no coração da nossa fé são que Jesus morreu, que Ele foi enterrado e que Ele ressuscitou. Não perca o do meio. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 1 a 3, entreguei-vos o que é de suma importância, que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou no 3º dia, conforme as Escrituras. 3 fatos. O enterro é tão importante quanto a morte e a ressurreição, mas eu ouvi muitos pregadores falarem sobre a cruz. Muitas pessoas falam sobre o túmulo vazio, mas quase nenhum pregador que eu ouvi falou sobre o sepultamento. Nunca houve um credo cristão sem essa inclusão vital. Sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Corajoso, sepultado. Jesus não ressuscitou da morte, Ele ressuscitou da sepultura. Ele ressuscitou do túmulo. E se Jesus não foi sepultado, então a nossa fé vai sofrer. Se Ele não foi ressuscitado, não importa o que os bispos digam, se Ele não foi ressuscitado dos mortos com um corpo, então perdemos nosso tempo nos tornando cristãos. Estes são fatos, e as evidências para eles são tão boas quanto para qualquer outro fato na história. Jesus morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou. E as pessoas precisam saber desses 3 fatos.
A fé deles vai ter uma base sólida. Ninguém pode colocar Jesus numa cruz novamente. Ninguém pode colocá-lo em um túmulo novamente. Ninguém pode ressuscitá-lo novamente. Essas coisas aconteceram. E isso nunca mais acontecerá. E a nossa fé está nessa parte da história. Isso é a primeira coisa que precisamos ter certeza. Isso significa que a fé cristã é exclusiva. Está relacionado a esses eventos. Não é uma crença geral em Deus. Existem outras religiões que têm fé em Deus. É uma fé naqueles 3 eventos, sua importância. Agora, na segunda coisa sobre a fé que precisamos comunicar às pessoas é que a fé é pessoal e você pode acreditar nisso. Jesus morreu, foi enterrado e ressuscitou, mas a fé também precisa estar em Jesus. É intensamente pessoal. É confiar em uma pessoa e obedecer a uma pessoa. Não é apenas acreditar que certas coisas acontecem com essa pessoa, é diretamente arriscando sua vida com aquela pessoa e confiando nela. Isso está levando um pouco além de uma fé puramente histórica. Veja, Satanás tem fé número 1. Os demônios sabem muito bem que Jesus morreu. Eles sabem que ele foi enterrado. Eles sabem que ele ressuscitou. Mas eles não se tornam crentes. Diz que o máximo que Satanás se torna é um Quaker. Você sabia que a Bíblia diz isso? Ela diz que demônios acreditam que Deus é único e eles tremem. Que é a origem da palavra Quaker. Então, mesmo que tremam diante dos fatos, eles não se tornam crentes porque não querem confiar na pessoa a quem essas coisas aconteceram. Então, precisamos ajudar as pessoas. Não apenas acreditar nos fatos históricos do Evangelho, esse é o primeiro passo, mas saber que eles podem se relacionar pessoalmente com a pessoa a quem aconteceram. Nenhuma outra religião tem tal oferta ou reivindicação. Maomé está morto. Sua tumba ainda está cheia. Buda está morto e seu túmulo ainda está cheio. Confúcio está morto e sua tumba ainda está cheia. E Jesus está vivo e sua tumba está vazia. Essa é a diferença. Portanto, não posso ter um relacionamento pessoal com Maomé, com Confúcio ou com Buda. Mas a essência da fé cristã é que eu posso confiar pessoalmente em Jesus. Até chegarmos a essa dimensão pessoal, não tocamos a verdadeira fé. Devemos superar os fatos históricos. Mas então dizemos agora a pessoa a quem tudo isso aconteceu. Uma pessoa com quem você pode conversar, se relacionar e conhecer como seu próprio amigo. A terceira dimensão da fé é uma dimensão verbal. Assim como o arrependimento se torna em palavras, em um certo ponto a fé também precisa ser expressa em palavras. Você acredita com o coração e confessa com a boca, você será salvo. Então, é da essência da fé dizer isso, para colocá-lo em palavras. E de alguma forma, quando você realmente acredita em algo, está preparado para dizê-lo. Agora, existem 2 maneiras pelas quais a fé se torna verbal. Primeiro, ao conversar com Jesus. Se você realmente acredita que Jesus está vivo, que você pode conhecê-lo e ter um relacionamento pessoal com ele, você pode falar com ele. É por isso que o Novo Testamento enfatiza: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Chamar pelo Senhor é colocar sua fé em palavras e dizer: Jesus, ajude-me, salve-me, eu preciso de você. É para falar diretamente com Ele, para que a primeira expressão verbal da fé seja falar com o Senhor, chamá-lo, invocar seu nome. Algo sobre usar o nome de uma pessoa faz toda a diferença. Lembro-me de uma garota judia que veio até mim
depois de um culto em Cambridgeshire, judia atraente, e ela me disse isso. Ela perguntou: você está tentando dizer que Jesus de Nazaré ainda está vivo? Eu disse: você entendeu a mensagem? É isso que estou dizendo? Ela disse: então, se ele é, ele deve ser o nosso Messias. Como a palavra nosso ali, não seu. Nosso, isso foi um verdadeiro judeu falando. Ele é, ele deve ser o nosso Messias. Eu disse: isso mesmo. Ela disse: como eu poderia saber se ele está vivo? Eu disse: você poderia tentar falar com ele agora mesmo. Ela fez isso e conseguiu. E em 10 minutos ela estava me ensinando a Bíblia. Tudo estava no sangue dela. Ela conhecia as Escrituras de cabo a rabo. Todo o seu contexto judaico, dei a ela toda a verdade. Exceto a única chave que desvendaria tudo. E essa chave é: Jesus está vivo. É a única coisa que um judeu ou uma judia precisa saber. Acredite em Jesus que ele está vivo. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso na estrada para Damasco. É o que acontecerá com toda a nação judaica, quando olharem para aquele a quem traspassaram. Mas ela conversou com ele e descobriu que estava invocando o nome do Senhor. Ela estava exercendo fé ao falar com alguém. Se você acredita que ele está vivo e que pode conhecê-lo e se relacionar com ele, então a primeira expressão dessa fé é chamar pelo nome dele. Dizer: Jesus, estou falando com você. Jesus, se você está aí. Jesus, eu preciso de ajuda. Como a maioria das pessoas começa a exercitar sua fé verbalmente. Mas há um outro lado nisso, que é falar sobre Jesus. Uma das melhores coisas que um novo crente pode fazer é contar a alguém que acreditou em Jesus. De alguma forma, isso fortalece a fé deles. Eles estão confessando com a boca diante dos descrentes. É incrível o que faz por você ir e dizer a um não crente: sabe que agora eu acredito em Jesus? Sou um homem de Jesus, uma mulher de Jesus. Então a dimensão verbal da fé é muito importante em seus dois aspectos, de falar com Jesus e falar sobre Ele. Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu posso te confessar diante do meu Pai no céu. Se você me negar diante dos homens, você me envergonha e eu terei que negar você diante do meu Pai. Então, se você diz acreditar em Jesus e sente vergonha de falar, há algo fraco em sua fé. Mas quando você fala, quantos de vocês descobriram que ao falar sobre Jesus para os outros, a própria fé fica mais forte? Certo? Porque é uma dimensão verbal da fé que se manifesta. Agora, a quarta dimensão da fé, a fé é muito prática. É algo que você faz. Não é só o que você pensa, o que você diz. Assim como o arrependimento começa com o que você pensa e se move para o que você diz. E então para as suas ações, pensamento, palavra, ação. A fé faz o mesmo. Pensamos no evangelho que ouvimos, torna-se em palavras, mas deve tornar-se em ações. Agora, o capítulo 2 de Tiago é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. Ele diz: fé sem obras é morta, não pode salvar. Pessoas frequentemente pensaram, Martin Luther pensou, que Tiago e Paulo se contradiziam. Paulo diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Tiago diz: fé sem obras é morta e não pode salvar. Não é melhor do que um cadáver em um necrotério. Agora, quem está certo, Paulo ou Tiago? A resposta é que ambos estão certos. Eles estão usando a palavra obras de maneira diferente. Paulo, quando falou sobre obras, se referia às obras da lei, boas ações, enquanto Tiago fala sobre obras da fé. Isso é outra coisa. A palavra trabalhos é o que nos confunde, e eu prefiro a Nova Versão Internacional. Chamaremos isso de versão quase infalível, a ENIV. Prefiro sua tradução de ações, em vez de obras, onde a fé de James sem ações está morta. Se você realmente acredita em alguém, você mostra isso em suas ações. Minha esposa demonstrou isso quando eu pilotava um pequeno avião na Nova Zelândia. E ela permanecia bastante calma para minha surpresa. Enquanto eu pilotava o avião, ela acreditava em mim,
por não prender um paraquedas e pular pela porta de saída. Eu acho que você deveria achar isso ainda mais perturbador. Entrar no meu carro enquanto estou dirigindo é um ato de fé. Há duas pessoas que conheço que não vou dar seus nomes por nada. Eu não vou entrar nos carros delas. Eu não acredito neles e simplesmente não confio neles. E alguns de vocês devem conhecer um deles, então não vou mencionar nomes. Mas se você acredita em alguém, você mostra isso. Você acredita no médico quando você coloca a vida nas mãos de um cirurgião e assinar os papéis que fiz há alguns anos? Um cirurgião que eu nunca tinha visto antes. Fiquei mal durante uma reunião e estava em agonia. E um cirurgião disse, vou operar à meia-noite. É necessário, mas você não me conhece. Ele disse, eu vou te colocar em uma ambulância e te mandar de volta para casa se você tiver um médico lá de confiança. Mas ele disse, estou disposto a fazer isso à meia-noite de hoje. Eu conversei com eles e olhei para ele. E embora nunca o tivesse encontrado antes, eu disse, confio em você e vou assinar o papel e coloquei minha vida nas mãos dele. Aqui estou. Então ele fez um bom trabalho. Mas eu acreditei nele, por isso assinei o papel e coloquei minha vida nas mãos dele. Isso é o que a fé é prática. Me pergunto se você consegue lembrar quando acreditou em Jesus pela última vez. Agora pense bem nessa questão. Quando foi a última vez que você acreditou em Jesus? Quando foi a última vez que você se arriscou? Teria caído de cara no chão se não fosse Jesus para te segurar. Quando foi a última vez que você agiu pela fé? Porque a única fé que o Novo Testamento reconhece é a fé que age. A tragédia é, claro, neste país. A vida é tão segura e confortável que raramente precisamos agir pela fé. Alguns membros da igreja não agem pela fé há meses. Eles não precisaram. Alguns só tentam agir pela fé quando o câncer ataca ou quando uma grande emergência surge. Mas eles estão tão acostumados a viver sem agir pela fé que quando a grande crise chega não tem fé suficiente para enfrentá-la. Eles não têm vivido pela fé porque não precisam. Temos médicos, dentistas, advogados e lojas cheias de comida neste país. Não precisamos viver pela fé metade do tempo. Quando foi a última vez que você acreditou em Jesus? Você diz, eu sempre acreditei em Jesus. Não, você não acreditou. Às vezes você passou semanas sem acreditar em Jesus. Você sempre acreditou que Ele era o seu Salvador e que Ele era o Senhor. Mas quando foi a última vez que você acreditou em Jesus? Confie nele para algo. Isso é fé prática. Nós costumávamos jogar um jogo chamado fé com nossos 3 filhos. E eu posso vê-los agora parados a 5 degraus da escada, em sequência. Eu estava de pé ao pé da escada, com as mãos assim, e eles diziam, papai, se a gente pular, você nos pega? E eu respondia, talvez. Talvez não. Eles ficavam ali balançando e tremendo, antecipação terrível. Era o equivalente deles a filmes de terror, eu acho, e eles iriam, fiquei ali parado com medo, então um deles pulava e eu o pegava, e outro pulava, nós chamamos isso de jogo da fé. Foi assim que os ensinamos. Você não acredita em alguém até que pule. Eles te pegam. Bem, agora nós paramos de jogar esse jogo, não jogamos há alguns anos, por motivos de saúde. Minha saúde, eles agora são todos maiores que eu, então não jogamos mais. Mas eles aprenderam a lição e adoraram esse jogo. Devo contar a história engraçada de um homem andando por um campo escuro em uma noite nebulosa. E ele não sabia que havia um penhasco na borda do campo e caiu direto. Ele está despencando por essa ravina profunda, com os braços se debatendo, e ele agarra o galho de uma árvore que crescia em um penhasco. Ele agarrou com a outra mão e está pendurado lá na escuridão e na névoa, imaginando quão longe é até o fundo. Ele gritou, tem alguém aí? E uma voz profunda nas nuvens disse, sim, meu filho, estou aqui. Ele disse, você pode me tirar daqui? E ele disse, sim, se você tiver fé. O que devo fazer para ter fé? Solte o galho. Há mais alguém lá em cima, essa história diz tudo. Fé é quando você se solta, fé é quando você pula, fé é quando você se arrisca, fé é quando você age na palavra de Deus. Infelizmente, muitos evangélicos pensam que fé
é aceitar a verdade da palavra de Deus, não é? É agir conforme a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas aceitam a verdade da Bíblia sem nunca agir de acordo. Mas são as pessoas que agem de acordo com a verdade da palavra de Deus que têm fé. E Tiago 2 nos dá 2 exemplos surpreendentes. Mostra que não tem nada a ver com qualidade moral, porque um exemplo é de uma prostituta. Raabe e o outro era um homem chamado Abraão. A prostituta Raabe, que se tornou uma antepassada de Jesus, mostrou fé ao esconder os espiões em Jericó, os tirou com segurança da cidade. Abraão demonstrou fé ao levar seu único filho, que estava no início dos 30 anos, levou-o ao Monte Maria, onde mais tarde outro pai matou seu filho. Ofereceu aquele filho como sacrifício, arriscando o futuro inteiro de sua família. Ambas as pessoas arriscaram todo o seu futuro. Agiram conforme a palavra de Deus. Olhe para Hebreus 11, você sabe aquele capítulo que começa com pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Cada exemplo de fé nesse capítulo é sobre o que alguém fez. Seja Noé construindo uma arca, Moisés levando-os através do Mar Vermelho, ou Gideão, ou Baraque, ou Sansão. Cada exemplo de fé nesse capítulo é o que eles fizeram. Eles agiram pela fé, eles acreditavam que Deus dizia o que queria dizer e agiam de acordo. Isso era fé. Não era que eles acreditavam em cada palavra do Antigo Testamento, era que eles agiam o que Deus havia dito. E isso é provavelmente uma das coisas mais importantes que precisamos comunicar. Fé não é dizer que você concorda com a Escritura. Fé não é dizer que você aceita a Escritura. Fé surge quando você age. A Escritura, o quarto, é ainda mais controverso, talvez, e ainda muito importante. Contamos às pessoas que a fé são contínuas. Não são aqueles que começam com fé que são salvos, são aqueles que terminam com fé que são salvos. Agora, só um pensamento. Tenho certeza de que alguém vai vir falar comigo depois e dizer o que sobre uma vez salvo, sempre salvo. Uma frase que não consigo encontrar na minha Bíblia. O que eu encontro na Bíblia é que a fé é contínua. A palavra fé e a palavra fidelidade ou lealdade, a mesma palavra em grego e hebraico. Você sabia disso? Ter fé é ser fiel. Confiar em alguém é continuar confiando nela. Em outras palavras, é manter a fé em alguém. Isso é fé de verdade. Continuar acreditando quando tudo parece contradizer sua fé e você ainda confia nele. Havia 3 homens no Velho Testamento, Sadraque, Mesaque e Abednego, algo assim. Aqueles 3 homens foram lançados numa fornalha ardente. Foram desafiados. Você acredita que Deus pode salvar você dessa fornalha ardente? Eles disseram, nós acreditamos nisso. Mas mesmo que Ele não o faça, continuaremos confiando nele. Mas se não, não é maravilhoso? Que frase de fé, mas se não, isso não vai afetar meu rosto. Eu ainda confio nele. Agora, é por isso que o verbo acreditar no Novo Testamento, aqui está algo que você não saberia se não conhecesse grego. Há certos tempos verbais na língua grega que são um pouco difíceis de passar para o inglês. Um desses tempos é chamado de presente contínuo. Nós não temos isso em inglês. Então, para traduzir para o inglês, você tem que adicionar 2 pequenas palavras. Continue. Continuar fazendo algo. Eles usariam o tempo presente contínuo. Agora, Jesus não disse, peça e você receberá, procure e você achará, bata e será aberto para você. O que ele realmente disse foi isso, vá, continue perguntando e você receberá. Continue buscando e você encontrará. Continue batendo e a porta será aberta para você. Isso faz diferença? Uma grande diferença. Alguém diz, eu uma vez pedi pelo Espírito Santo e nada aconteceu. Ah, você só pediu uma vez? Jesus disse, continue pedindo. Quanto mais seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que continuam pedindo,
Tempo presente contínuo, novamente. Agora escute um versículo que você conhece muito bem, devidamente traduzido. Quem continuar acreditando nele, nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Isso mudou esse versículo para vocês de repente? Deveria ter feito. Quem continua acreditando? Não é um momento de fé, é uma vida inteira de fé que salva. Minha fé de ontem não me salvará hoje. Minha fé de hoje não me salvará amanhã. Como a própria salvação, a fé é algo contínuo. E tem esse elemento de manter a fé, isso, de continuar confiando. A Bíblia fala sobre aqueles que naufragam na fé, aqueles que se afastam da fé, aqueles que não persistem nela, e esses avisos são muito fortes, muito severos e muito claros. Paulo, no meio da sua vida, não confiou na fé que teve no caminho para Damasco. Ele disse: a vida que agora vivo, eu vivo pela fé. Quando ele chegou ao final de sua peregrinação terrena, ele não disse graças a Deus pela minha conversão na estrada de Damasco. O que ele disse foi: eu terminei a corrida, lutei a luta, conservei a fé. Há um verso em Hebreus 11, que é um dos meus favoritos. Ele diz, após mencionar Moisés e Noé, e todos os heróis da fé, diz isso, todos esses ainda estavam vivendo pela fé quando morreram. Então, uma declaração maravilhosa, eles ainda viviam pela fé quando morreram. Portanto, diz que você deve correr sua corrida olhando para Jesus. Aquele que inicia sua fé e a finaliza. O autor e consumador, o pioneiro e o aperfeiçoador da nossa fé. Continue assim, mantenha a confiança, morra na fé, após viver na fé. Agora precisamos comunicar isso, porque muitos pensam que apenas um momento de fé você tem seu ingresso para a glória. Não, é uma vida de fé, porque Jesus quer te salvar todos os dias dos seus pecados. Você mesmo, e é só a fé de hoje que me salva hoje. Agora há mais uma prova disso. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é uma frase-chave. O justo viverá pela fé. Tornou-se a magna carta da reforma protestante. Vamos voltar a Abacuque. Abacuque estava discutindo com Deus. Ele disse, Deus, você não está fazendo nada sobre o mal em Jerusalém. Você não está fazendo nada sobre a maldade em seu próprio povo. Deus disse a Abacuque, eu vou fazer algo. Eu vou trazer os babilônios. Invadam Jerusalém e destruam todos esses meus maus. Então Abacuque argumentou do ponto de vista oposto. Ele disse, você não vai destruí-los todos, Senhor, se os babilônios vierem. Ninguém será deixado. Eles simplesmente matam todos. E há algumas pessoas boas por aí. Certamente você não vai deixar os justos morrerem assim como os ímpios. Deus disse a Abacuque, os justos viverão pela fé. E a palavra fé só ocorre 3 vezes no Antigo Testamento. Isso sempre significa fidelidade. Sempre significa continuar confiando em alguém. É usado de um casamento que permanece unido. O que Deus está dizendo a Abacuque é isto: aqueles que continuam confiando em mim não serão destruídos quando os babilônios chegarem. Essa pequena frase, os justos sobreviverão mantendo a fé, que é a tradução literal, é usada por 3 escritores no Novo Testamento. Eles citam Abacuque, toda vez a ênfase, o ponto da citação é na continuidade da fé. Escute Paulo. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos que continuam acreditando. Usam o tempo presente contínuo, pois é a fé que, de primeiro ao último, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você notou a frase, fé de início ao fim? Ou pegue Hebreus 10, Abacuque também é citado lá, e Hebreus 10 diz isso.
Não estamos entre aqueles que quem recua, dando novo significado à nossa antiga vida, estamos perdidos. Estamos entre aqueles que continuam a acreditar e são salvos. Está escrito, o justo viverá pela fé. O ponto principal que precisamos comunicar a vocês é o seguinte, não é esse passo de fé ou essa decisão de fé que salva você. Você está começando agora uma vida de fé. À medida que você continua confiando no Senhor, você continuará sendo salvo e nunca perecerá. É isso que o meu Novo Testamento diz, é uma vida de fé que salva. Isso faz sentido com todos os textos, como aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso dá sentido ao sério aviso de Paulo, vocês crentes gentios, não se orgulhem, porque os judeus foram cortados. Porque se você não continuar na bondade de Deus, você também será cortado. Esses são avisos solenes. Todo escritor do Novo Testamento nos dá um aviso para não deixarmos de ter fé, para não perdermos nossa confiança em Deus, mas continuar confiando nele. Então a fé é uma coisa contínua. Agora, como vamos ajudar as pessoas a terem fé, se é isso mesmo? Bem, vamos ajudá-los primeiro contando-lhes os fatos. Obviamente, até eles saberem o que aconteceu, eles não podem acreditar. E nós precisamos dar a eles as provas. Se eles precisarem... Agora, eu sei que algumas pessoas apenas levantam objeções ao Evangelho porque querem ser difíceis. E você percebe que se responder a uma objeção, eles vão para outra. Conhece esse tipo de pessoa? Elas não querem realmente que suas perguntas sejam respondidas e simplesmente pulam de uma objeção para outra. Não perca tempo com elas, mas existem pessoas genuínas que querem saber essas coisas realmente aconteceram, que evidências existem de que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora temos o dever de dar uma razão para a esperança que há em nós. Um dos livros que achei mais útil para isso é um livro de Josh McDowell chamado Evidência, Isso Exige um Veredicto. Não há livro que eu tenha lido que tenha tantas provas concretas e sólidas. Quanto aos fatos do Evangelho é isso. É um livro factual. Não vejo como alguém poderia ler um livro como este e não acreditar nos fatos históricos do Evangelho nos quais nossa fé se baseia. Temos o dever de ajudar as pessoas. Elas provavelmente ouviram todo tipo de coisa sobre o cristianismo que não é verdade. Precisamos ser capazes de ensinar a verdade e responder suas perguntas. Para torná-lo pessoal, precisamos permitir que elas vejam o Evangelho, além de ouvi-lo. Aqui estamos tocando em algo um pouco diferente. Há duas maneiras pelas quais precisamos mostrar a eles o Evangelho. Sabe, quando Jesus enviou os apóstolos 2 a 2, ele disse muito simplesmente, tudo o que você tem que fazer é isto, vá até a cidade mais próxima, ressuscite os mortos, curar o leproso. Isso é como limpar a AIDS, curar os doentes, expulsar demônios e depois dizer que o reino chegou. É tudo o que eles têm que fazer. Tudo o que temos que fazer, simples, não é? O princípio é mostrar primeiro, depois deixá-los ouvir. Dê a eles no olho. Dê um no olho primeiro e um no ouvido depois. Demonstrar o reino, depois declará-lo. Você sabe o que tentamos fazer? Tentamos fazer tudo com palavras. Contamos a eles o Evangelho, mas nós não mostramos como isso afeta as pessoas pessoalmente. Meu tempo está acabando, então não tenho tempo para te contar sobre o encontro onde minha esposa estava sentada, onde ela está agora. E o Senhor disse, me demonstrar seu reino para 1.500 jovens curando caspa, em nome do Senhor Jesus. Eu me senti um idiota, eu me levantei e disse... Quero que você veja que Jesus está no controle de toda a situação e a primeira coisa que ele vai mostrar a você é através da caspa. O rosto dela disse tudo, seu rosto disse que ele finalmente pirou. Há anos que espero isso e agora aconteceu. Foi o que ela me disse depois. Ela admitiu que era isso que estava acontecendo. Mas o Senhor começou aquele dia curando a caspa. Ele prosseguiu curando uma mão ressequida, uma garota que nunca tinha conseguido usar a mão direita.
Sempre fui canhoto com um cérebro destro, o que causou estresse nervoso. Escrevi para os pais dela 1 hora depois, queridos pai e mãe, estou escrevendo com a mão direita. Terminei com um garoto que tinha o braço e a mão esquerdos paralisados por um acidente de carro quando tinha 2 anos. Ele estava tentando serrar troncos com uma motosserra a gasolina com uma mão. E ele simplesmente tirou o joelho de cima. Eles o levaram às pressas para o hospital, salvaram sua vida com transfusão de sangue, mas uniram o osso da perna inferior à perna superior, então ele ficou com um coto curto. Ele chegou a este acampamento de jovens de muletas, com um braço paralisado e uma perna curta e atrofiada, 7 semanas após o acidente. E na tarde de quinta-feira daquele acampamento de jovens, aquele menino correu, com ambos os braços e pernas funcionando de uma ponta do campo esportivo à outra. Voltou ao celeiro onde estávamos realizando reuniões, sentado em fardos de palha, e pulou em cima de um monte de fardos de palha e dançou para que todos esses 1.500 jovens vissem. E então ele disse, vou contar toda a verdade, você pode rir se quiser. Disse que veio para o acampamento como um mijão de cama. Eu tive que trazer um lençol de borracha, porque eu faço xixi na cama 2 vezes por noite. E ele disse, o Senhor já lidou com isso também, você pode rir se quiser. Os jovens viram o Evangelho. Eles não apenas ouviram sobre a história dele, mas viram o que pode fazer por uma pessoa. Não só precisam ver os sinais, precisamos mostrar as ações de uma vida transformada. Nietzsche, o filósofo por trás de Adolf Hitler, uma vez disse isso, eu gostaria de ser salvo se os cristãos parecessem, mas salvo se ele tivesse visto mudar pessoas. Talvez nunca tivéssemos tido Adolf Hitler, mas ele não os viu. Muhammad conhecia cristãos, mas não viu vidas transformadas. Quanto problema isso teria evitado? Agora escuta, tornamos pessoal quando mostramos, quando deixamos eles verem. Que diferença isso pode fazer para os indivíduos? Ajudamos eles a serem verbais, encorajando-os a orar a Jesus por si mesmos, desencorajar o uso de orações repetidas, a chamada oração do pecador. Muito melhor, diga a uma pessoa, você ore por si mesmo a Jesus, e se você ouvir as palavras dela, você vai descobrir onde ela está. Mas agora é demais, repita comigo, Senhor Jesus, sou um pecador, venho a Ti agora, venho a Ti agora. Agora isso não é invocar o nome do Senhor. Incentive-os a expressar os próprios. Eu adoro ouvir as orações dos novos cristãos, não é? Eles são tão fora do comum, você não recebe apenas orações de você. Cristãos, sabe o que eu quero dizer? Senhor, nós apenas viemos até você e pedimos que abençoe e cure e venha se encontrar conosco neste encontro. E já ouviu orações assim? Nunca as recebe de novos cristãos. Apenas velhos cristãos são as orações originais. Senhor original, viemos a Ti esta noite original e pedimos original que nos abençoe. Ouviu nossas orações originais? Somos rígidos em nosso ritualismo? Não somos. Mas incentivar novos cristãos a orarem por si mesmos. Ensine-os a estabelecer metas de fé. Digamos, agora vamos pegar um problema que você tem, vamos pegar uma necessidade sua, vamos acreditar juntos nisso. Então você saberá que tem fé quando ver o resultado disso. Comece com algo pequeno dentro da sua fé, comece com a caspa. Se não podemos curar caspa em nome de Jesus, qual é o ponto de orar sobre o câncer? Então comece com algo real, algo pequeno, algo ao alcance da sua fé. Finalmente, precisamos incentivá-los a continuar acreditando. Encoraje-os a acreditar todos os dias, a encontrar alguma maneira de confiar em Jesus, se desafiando para que se vejam fazendo coisas que nunca conseguiriam. Bem, meus 40 minutos falando sobre fé passaram. Há muito mais para dizer sobre fé, mas teremos que parar por aqui e a próxima palestra será sobre batismo nas águas. E como isso se relaciona a nascer de novo e entrar no reino dos céus na terra,